dia, tudo bem? 18 de janeiro, 10 horas da manhã. Começa agora mais um Cresce Esclarece com vocês. Como é que estão os negócios? Como é que está a perspectiva de vocês para esse ano? A gente precisa falar disso, né? Precisa falar sobre a situação do país, precisa refletir como é que estão as coisas para a gente começar o ano com o pé direito, correto? E para falar sobre déficit habitacional, você já pensou sobre isso? É isso que a gente vai discutir hoje com a economista e coordenadora dos projetos da Fundação Getúlio Vargas, Ana Maria Castelo. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, participar aqui desse momento e poder trazer alguma informação para o público. De acordo com um estudo feito pela Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, no ano passado, e foi um estudo que foi desenvolvido com a FGV, né? O déficit habitacional do país, ele aumentou em 508 mil moradias em 10 anos, de 2007 até 2017. A que você atribui isso? Olha, eu acho que inicialmente é importante a gente pontuar o que é déficit habitacional. Acho que há muita confusão em relação a esse conceito. Déficit habitacional se refere à falta de moradias física, mas também à inadequação das moradias. Hoje, o conceito que é mais utilizado e com o qual nós trabalhamos é um conceito que envolve 4 componentes. O primeiro componente diz respeito à precariedade dos domicílios, ou seja, domicílios improvisados e rústicos, que envolve desde as pessoas que moram embaixo de pontes, viadutos, ou seja, realmente não tem um domicílio físico, ou se tem, é um domicílio muito precário, como o próprio nome indica. Um outro conceito importante é o que diz respeito à coabitação. São famílias que vivem sobre o mesmo teto, mas por falta de condições, de alternativas. Se elas tivessem condições de ter a sua própria moradia, elas não estariam dividindo o mesmo teto. Um terceiro conceito diz respeito ao ônus excessivo com aluguel. São as famílias que vivem nas cidades, que vivem de aluguel e que despendem, que ganham até 3 salários mínimos, essa é uma questão importante, e que despendem mais de 30% de sua renda com o aluguel. E, por fim, nós temos o adensamento, que são aqueles domicílios onde você tem mais de 4 pessoas por dormitório. Então, esses 4 conceitos compõem o déficit, que foi estimado para 2017, a partir dos dados do IBGE, portanto, fonte oficial do governo, em cerca de 7,8 milhões de domicílios. Essa é a carência total. Você mencionou aí o crescimento do déficit na comparação com 2007, de fato, quer dizer, considerando essa metodologia, a gente observou um crescimento de 7%, que dá cerca de um pouco mais de 500 mil unidades, e foi o componente ônus excessivo com aluguel que provocou esse crescimento. Na hora que a gente olha os demais componentes, todos eles regrediram nessa comparação intertemporal. Houve queda no déficit desses componentes. Apenas o aluguel, o ônus excessivo com aluguel registrou crescimento. Quando você fala em ônus excessivo com aluguel, só para a gente esclarecer melhor essa questão. O ônus excessivo com aluguel significa o quê? A pessoa paga demais, gasta demais com aluguel e aí ela não consegue adquirir sua moradia. É isso? Veja, na verdade, assim, é um conceito realmente assim, mais complexo, mas primeiro, vamos lá, voltando ao que ele representa. Primeiro, nós estamos falando apenas de domicílios urbanos, estamos falando de famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, isso é importante, muito importante, porque muitas vezes, já vi diversas vezes as pessoas comentarem, porque estou vivendo de aluguel, então eu estou no déficit habitacional. Não, você tem um domicílio, você não está no déficit. Quem está são as pessoas que ganham menos, as famílias que ganham menos de 3 salários e despendem mais de 30%. Na verdade, isso significa que elas realmente não têm condições de se inserir formalmente no mercado imobiliário para adquirir sua própria moradia. Mas necessariamente são famílias de classe que ganham menos de 3 salários mesmo, né? mínimos. Da questão de renda, aliás, de uma maneira geral, a questão renda está intrinsecamente associada ao próprio problema de déficit. Nesse estudo, nós verificamos que cerca de 92% do déficit é compreendido por famílias que ganham até 3 salários mínimos. E como é que a gente soluciona essa questão?
né? Porque se o aluguel, a pessoa paga um aluguel, gasta uma parcela enorme do que ela ganha, né? Ela já ganha pouco, gasta uma parcela enorme. É um ciclo, é um círculo vicioso isso, né? Como é que a gente soluciona essa questão? É uma questão importante e que você tá colocando. Efetivamente, sem a ação do poder público, não há como resolver essa questão. Ela está associada à questão da renda ou à falta de renda, né? E a dificuldade que tem, portanto, essas famílias de ter acesso à moradia pelas formas regulares, ou seja, pelo mercado, pelo financiamento imobiliário. Então, sem uma política pública que forneça condições especiais, seja de financiamentos com taxas menos onerosas ou mesmo sem o subsídio, não é possível que essas famílias consigam dar conta dessa questão. A gente teve, nos últimos governos, o programa Minha Casa Minha Vida, que teve uma contribuição, digamos, razoável para o déficit habitacional. Agora, a gente sabe que em cidades como São Paulo, em cidades maiores, existe uma dificuldade do programa para favorecer a classe mais baixa, até por conta do preço dos terrenos, das incorporadoras não terem muito interesse até no programa Minha Casa Minha Vida para a classe mais baixa, enfim. Isso contribuiu para que o déficit habitacional numa cidade como São Paulo ficasse maior? Como é que está o panorama em São Paulo, na cidade? Então, por conta da fonte, né, que a gente utiliza para estimar o déficit, que é a PNAD ela não tem abertura por município. Uhum. Então, a gente não consegue ter essa informação anual no âmbito das cidades. A gente só vai ter no âmbito dos estados, no máximo por região metropolitana. Então, primeiro, assim, partindo do seu ponto inicial, que é a questão do programa. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma importância muito grande, realmente, para a questão habitacional e, como eu falei no início, na hora que a gente compara aí na questão intertemporal, de fato, os outros componentes do déficit diminuíram e o programa teve uma participação importante contribuindo para essa redução. Uhum. A questão é justamente esse componente, o ônus excessivo, que representa em mais de 40% do déficit, que está relacionado ao problema das grandes cidades e à questão da renda. Então, as famílias preferem muitas vezes morar perto do seu local de trabalho, no local onde tem infraestrutura, e a gente sabe que esse tem sido realmente um problema do programa de ofertar habitação de interesse social nos grandes centros urbanos. E essa tem sido, eu acho que, uma dificuldade, acho que é um problema que a gente precisa pensar como que resolver. Acho que existem outras formas, além da simples oferta de novas unidades habitacionais, acho que desde o aluguel social, mesmo a revitalização dos centros com as áreas os prédios que já existem serem revitalizados. Então, há algumas outras questões que precisam ser incorporadas, acho que vêm sendo incorporadas ao debate, que precisam compor a solução para a habitação social nos grandes centros urbanos. Uma coisa que a gente buscava muito aqui no Cresce, na época, principalmente do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, era a inclusão dos imóveis usados, nos mesmos subsídios dos imóveis novos, até por conta de que quem vende um usado compra um novo, enfim, também contribuir para girar a economia. Você acha que isso proporcionaria uma melhora, vamos dizer assim, na questão do déficit habitacional? Não, eu acho que sim, acho que a questão está num ponto que acho que sim, especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, eu acho que todas as soluções têm que ser pensadas, sim, incorporadas, de forma a gente tentar resolver o problema, ou pelo menos reduzir, né, o tamanho desse passivo. Então, eu acho que não apenas a produção de unidades novas, claro, eu acho a questão da produção, a oferta de novas unidades, ela surgiu num contexto, vamos lembrar, 2009, quando a crise econômica mundial aí atingiu de cheio o país, né? E ante a necessidade de não apenas
pensar a questão social, mas de estimular a atividade econômica, então houve esse direcionamento do programa exclusivamente para a produção de novas unidades. Aham. Eu acho que é relevante essa questão dentro de um contexto de discussão de política habitacional, onde a gente tem que pensar todas as soluções possíveis nesses grandes centros urbanos para resolver o problema. Como é que a gente vê em termos de regiões do país? Vocês têm uma média de como é que está funcionando, como é que está sendo distribuída essa necessidade, essa demanda por habitação no país? Veja, no caso do déficit, a gente fez a estimativa também por unidade da federação, quer dizer, por região, por unidade da federação. O que a estimativa mostrou, quer dizer, que o quadro é mais grave na região sudeste, onde você tem aí 42% do déficit, em seguida da região nordeste. Na região sudeste, você tem São Paulo, com 26%, respondendo por 26% do déficit, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. No nordeste, você tem a Bahia, com cerca de 6%, respondendo por 6% do déficit habitacional, seguido do Maranhão. Tá? Então, são esses os casos que você tem com maior carência habitacional do país. Você mencionou ainda no estudo a questão do custo do aluguel e a gente também deu uma analisada na questão do transporte, que também pesam na capacidade das famílias de adquirir um imóvel. Qual é a solução? Existe um caminho? A gente pode enxergar um caminho nessa solução? Eu acho que depois de todos esses anos, né, do programa Minha Casa Minha Vida, ficou muito claro que a questão habitacional tem que ser pensada de uma forma integrada, envolvendo aí desde a questão de saneamento, a oferta de infraestrutura, serviços de saúde, educação e o transporte. Então, por conta da restrição de recursos, ou seja, como o programa envolve a necessidade muito grande de subsídios, né? Porque sem esse subsídio, essas famílias de menor renda não conseguem ter acesso à sua habitação. Então, por conta disso, a produção maior de unidades habitacionais realmente se deu fora dos grandes centros urbanos. E aí traz uma outra questão, que é justamente a questão do gasto com transporte. Então, é isso, a gente tem que pensar a questão habitacional de uma forma integrada, envolvendo a questão da oferta de infraestrutura na área de educação, saúde e da questão do transporte. Ana, em termos de futuro, existe uma previsão da Fundação Getúlio Vargas para quantas moradias serão necessárias nos próximos anos para atender essa demanda futura, em termos, analisando até um crescimento da população, em termos de necessidade de recursos? Vocês têm uma estimativa? Sim, na verdade, o estudo do déficit compôs um estudo maior de estimativa das necessidades habitacionais. Então, assim, quando a gente pensa em necessidades habitacionais, uma parte dela representa o passivo, ou seja, do que a gente não conseguiu dar conta. Então, esse é o déficit. E o futuro são as novas famílias, os novos domicílios que serão formados por essas famílias. Então, a gente fez uma estimativa aí para os próximos 10 anos. Obviamente, isso envolve premissas, né, de como essas famílias irão se distribuir por extrato de renda. Mas, para 10 anos, nós já temos essa população nascida, então o que está em questão é a distribuição por extrato de renda. A nossa estimativa aí é de que nos próximos 10 anos nós teremos a necessidade aí de cerca de 9 milhões de domicílios, novos domicílios, né? E a maior parte, considerando aí a mesma distribuição de renda que a gente teve aí nos últimos anos, a maior parte desses domicílios estarão sendo demandados pelas famílias que ganham até 3 salários mínimos. Quer dizer, continuarão na mesma faixa. Ou seja, a gente precisa, tá certo, de uma política habitacional que ofereça subsídio e recurso menos oneroso do que o mercado oferece hoje. Então, se a gente somar, quer dizer, essas novas famílias, esses novos domicílios que serão demandados com o passivo, com o déficit, a gente tem aí um contingente significativo. Desse número de quase 8 milhões do déficit que a gente estimou, a gente considerou aí para os próximos 10 anos, pelo menos 3 milhões aí
sendo atendidos. Isso daria 12 milhões de novas habitações ou de habitações a serem produzidas para atender essas necessidades aí. Eu acho que vem a calhar agora a pergunta que a Lucina de Castro, que é a nossa internauta que está acompanhando o programa aqui em São Paulo, faz, que é a seguinte: como resolver o problema da moradia nas grandes cidades onde não há espaço para novas construções? A gente cai naquela história dos terrenos que estão faltando, principalmente em cidades como São Paulo, né? Então, acho que assim, há várias formas de atuar. Tá? Uma questão que acho que assim, ela demorou até acontecer em relação ao programa, quer dizer, que é justamente a parceria com os municípios, que diz respeito à questão do zoneamento, a destinação de áreas de interesse social, é preciso, tá certo? A outra questão que é a parceria também com o setor privado, na produção de unidades de áreas mistas, né, tanto para média e alta renda, de forma que você possa conseguir compor. E sim, como a gente mencionou anteriormente, acho que unidades, a gente tem nos grandes centros urbanos, principalmente em São Paulo, você tem muitas áreas, prédios vazios que podem ou ser recuperados ou as áreas podem ser utilizadas para a habitação social. Como é que você vê a questão do novo governo com relação à habitação? A gente tinha o Ministério das Cidades, não se tem mais. Como é que a GV está enxergando esse novo panorama habitacional do país? Ainda é muito cedo, mas há uma preocupação, claro, porque a gente ainda não tem as sinalizações concretas de como será a política habitacional voltada para a baixa renda. Quer dizer, nós temos um programa, que é o Minha Casa Minha Vida, que, em princípio, se mantém. A questão é que a parte do programa voltada para as famílias de menor renda, aquela de até 3 salários mínimos, é que está mais comprometida porque ela exige subsídios, volume maior de subsídios, e a gente sabe que faz a questão fiscal grave, essa tem sido um grande problema. Então, nos últimos anos, eu diria aí que nos últimos já 4 anos, a faixa 1 do programa, que é aquela que exige maior volume de subsídio, ela tem tido uma menor oferta de habitações. Por conta disso, há uma preocupação, claro, com o problema, né, de atendimento a essas famílias que compõem a maior parcela dos débitos. Então, como que vai ser? Né? A gente ainda não tem muitas sinalizações concretas. A última sondagem da FGV realizada em dezembro mostrou que as expectativas empresariais em relação ao programa caíram muito, ou seja, essas incertezas estão refletindo sobre os ânimos, né, a percepção empresarial. E essa é a grande questão, quer dizer, como que vai ser daqui para frente? Porque a gente sabe que efetivamente o mercado não dá conta dessa questão sozinho, ou seja, a gente precisa de uma política pública que atenda às necessidades das famílias de menor renda. Quando assumiu a presidência da Caixa, o novo presidente afirmou que a classe média não teria mesmo prioridade, que a prioridade seria a classe de menor renda e subsídios para quem quisesse, para a classe média, se quisesse adquirir moradia, que fosse procurar juros menores nos bancos privados, né? Foi mais ou menos isso que ele disse. Como é que você acha que isso vai funcionar? Você acha que é possível deixar a classe média meio que à deriva, meio sozinha nesse mercado imobiliário? Na verdade, assim, é o que já acontece, quer dizer, você tem o programa habitacional voltado para as famílias de menor renda. Na verdade, se a gente olhar até as faixas do programa Minha Casa Minha Vida, rigorosamente, tá? Você tem até uma faixa expandida que vai até R$9.000, ou seja, abrange uma parte da classe média. Uhum. Tá? Essa faixa de até 9.000, ela tem juros mais elevados. Então, há um escalonamento de taxas de juros de acordo com o perfil da renda. Então, a parte de faixa 3 do programa, ela já atinge uma parcela da classe média, só que você tem um limite de imóvel que está abrangido pelo programa. Então, assim, na verdade, não há uma alteração significativa em relação
ao que é hoje. Acho que o presidente da Caixa pontuou uma coisa que, na verdade, já existe. Tá? Assim, a classe média, considerando aí, né, as famílias que querem adquirir imóveis acima de 300 mil, que não se enquadram no perfil de renda, elas sempre tiveram que recorrer ao sistema financeiro da habitação, seja o SBPE, ou seja, as taxas de mercado. A gente tem hoje uma conjuntura mais favorável de taxas de juros do que tinha até uns 3 anos, as taxas estão se reduzindo um pouco, que é interessante, mas nós tivemos mudanças nas regras do financiamento imobiliário no final do ano passado, que já começaram a valer a partir desse ano, e essas mudanças que ocorreram, elas podem significar uma melhora na captação de recursos, mas pode também, se houver mudança no cenário macroeconômico, implicar um aumento nas taxas de juros. Então, rigorosamente, o que acontece? A parcela da classe média e alta, ela tem que, como sempre, recorrer ao mercado. A diferença é que agora, né, esse mercado estará mais sujeito às taxas que vão estar vigindo aí, efetivamente, sendo cobradas pelos bancos sem um limite que você tinha anteriormente. O Cristiano Pontes, via YouTube, ele pergunta o seguinte: você mencionou os prédios abandonados que podem se prestar a contribuir para minimizar o déficit habitacional. Esses prédios que não pagam impostos podem ser recuperados? Podem ser usados para diminuir esse problema? Essa é uma pergunta relevante, de fato. Acho que até por conta, né, da tragédia que ocorreu no ano passado, isso trouxe uma luz a esses edifícios abandonados, e que sempre se contrapõe a um déficit habitacional. É uma questão relevante porque, de fato, muitas vezes o custo de recuperar esses prédios seria tão elevado que seria mais fácil, efetivamente, derrubar e construir novas unidades habitacionais. Então, essa é uma questão que tem sido colocada, inclusive, através de parcerias público-privadas, onde a iniciativa privada entraria, e acho que, inclusive, há algumas... existem já algumas propostas nesse sentido. Eu acho que alguns prédios é possível, acho que é caso a caso, tem que se avaliar se é possível recuperar, qual o custo disso, ou se realmente tem que pensar numa solução nova de início. Uhum. E em termos de geração de empregos, o déficit habitacional para os próximos anos vai conseguir, com a construção de novas moradias, vai conseguir suprir? Quantos empregos poderiam ser gerados? Hoje, o último número que a gente dispõe, a construção é responsável por cerca de 2,6 milhões de postos de trabalho formais em todo o país. Isso já representa uma queda de mais de 1 milhão de postos em relação ao auge que foi o final do ano de 2013. Desde então, como a gente sabe, né, o setor ingressou aí numa crise e perdeu mais de 1 milhão de postos de trabalho. As necessidades que o estudo apontaram, aí, de quase 12 milhões nos próximos 10 anos, implicaria cerca de 240 bilhões de reais por ano para dar conta dessa questão. Isso, sem dúvida, teria um impacto tremendo em termos de geração de renda e de emprego na economia e no próprio setor. A gente estima que você conseguiria recompor o auge do mercado de trabalho, ou seja, você poderia gerar mais de 1 milhão de postos de trabalho com esses investimentos. Nossa, é realmente para se pensar e se levar em consideração e se dar mais atenção para esse, que é um mercado que pode levantar a economia de qualquer jeito. Sem dúvida, né? A construção já foi chamada, tanto que assim, né, o Minha Casa Minha Vida, quando surgiu em 2009, ele já foi criado pensando não apenas na questão social, mas também nessa capacidade de geração de renda e emprego do setor da construção. E qual que é o principal desafio que você enxerga na construção civil para atender essas famílias de baixa renda, especialmente nas grandes cidades? Veja, a oferta de habitação
para as famílias de menor renda envolve necessariamente uma política pública e envolve subsídios e recursos onerosos abaixo das taxas de mercado. Dentro desse estudo, a gente mostrou também o impacto que tem a elevação de 1 ponto percentual das taxas de juros. Quantas famílias deixam de ter acesso ao financiamento imobiliário pela simples elevação de 1 ponto percentual na taxa de juros, porque isso vai significar um comprometimento maior de renda e existe um limite, né, que os próprios bancos aceitam financiar de comprometimento de renda. Então, para as famílias de menor renda, a política pública, recursos subsidiados e financiamento a taxas compatíveis com a renda das famílias é algo fundamental. E aí entra a questão do FGTS. Tá? O FGTS é um recurso que tem sido fundamental dentro do contexto da política habitacional, que propicia às famílias de menor renda realmente adquirir o seu imóvel, mesmo aquelas que não têm o subsídio, que é o que a gente chama faixa 3 e a faixa 3, que vai a partir de R$6.000, quer dizer, essas famílias têm acesso apenas ao FGTS, elas não têm o subsídio, mas o recurso do FGTS do Minha Casa Minha Vida tem taxas inferiores às taxas praticadas pelo mercado, viabilizando aí a inserção delas no mercado imobiliário. Você ainda analisa assim, as taxas que estão sendo praticadas, principalmente pelos bancos privados, estão muito altas ainda? Hoje, a média, a gente olhando pelos números do Banco Central, a gente vê aí taxas que estão entre 8% e 9%. Tá? Para uma família que a gente pensa, se pensar ganhando entre 3 e 6 mil, tá? Ela é uma taxa elevada, que se você não tiver um aporte de subsídio, dificulta realmente essas famílias se enquadrarem e conseguirem financiamento. Que são famílias que estão enquadradas na classe média. Isso. Né? Então, voltando àquela questão inicial, eu falei, é importante a gente pensar do que a gente está falando de classe média, que a gente fala, classe média não vai ter, mas uma parte da classe média, ela está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de R$9.000, efetivamente, aí é a regra de mercado. Atualmente, a GV está desenvolvendo algum estudo já voltado para perspectivas futuras, ou ela só está retrocedendo para ver o que já aconteceu? Como é que está funcionando então, o trabalho? Nesse trabalho que nós fizemos, né, por demanda da Abraim, quer dizer, a ideia foi pensar cenários aí para os próximos 10 anos. Então, quer dizer, a gente estimou aí o déficit, que, como a gente falou, representa o passado, mas a gente também pensou aí quais os cenários possíveis para os próximos 10 anos de demanda e o que representa essa demanda adicional de 9 milhões de domicílios. Os cenários para os próximos anos, ela pode ser, né, melhor, que é o que todos nós desejamos, pode ser equivalente ao que a gente tem hoje, ou, né, que seria o pior dos mundos, a gente teria uma deterioração do cenário macroeconômico. Fundamentalmente, isso vai implicar o quê? Uma melhora ou piora no cenário de distribuição de renda. Se você tiver uma nova crise econômica, a distribuição de renda das famílias vai ser pior e, portanto, esses novos domicílios, né, serão de perfil mais econômico, exigindo mais da política pública. Se você tiver um cenário de crescimento econômico, com grande melhora da renda, uma melhora na distribuição da renda, então isso acaba exigindo menos o poder público e, portanto, a ação do mercado será maior e portanto, poderá atender mais as demandas dos próximos anos. E acho que vale se debruçar sobre os números, sobre a questão habitacional. É uma questão bastante relevante, como a gente mencionou, não só porque ela mostra aí o passivo, mas representa também o desafio que a gente tem nos próximos anos, que é dar conta aí dessa questão e também pensar nos impactos que dar conta dessa questão representa. Quer dizer, negativo se a gente não der, porque vai engrossar o déficit, positivo se a gente conseguir dar conta, não apenas socialmente, mas, claro, na geração de renda e emprego para o país. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Bom, eu agradeço bastante esse espaço, eu acho que é muito, muito bom a gente poder realmente disseminar essas informações
que o estudo pôde trazer, e estamos disponíveis aí, se houverem novas dúvidas, se a gente puder, sem dúvida, poderemos responder. Muito obrigada, gente, pela audiência. Um bom final de semana, bons negócios e até semana que vem.